Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
estou sozinho, meu caminho, comigo vai. no meio da tempestade. Eu sinto a sua mão que me levanta E me sustém, e me sustém, e me ampara, e me ampara em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Um riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. grande amor, sublime amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10:32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco, cheio de preocupações e perigos, a simples crianças.
Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelas oportunidades que temos de crescer, de evoluir e aprender. Obrigada, Jesus, pelos entes queridos que caminham conosco, pelos familiares, pelos amigos e até mesmo os inimigos, se o tivermos, porque eles também nos fortalecem. Eles também nos fazem te procurar. Abençoe, Senhor, o nosso planeta neste momento de transição, onde a dor muitas vezes está presente. Faça-nos forte, Mestre, para que a gente possa, na nossa caminhada, levar sempre um sorriso amigo e uma palavra de conforto àqueles que precisam. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu evangelho de amor, que nos esclarece, que nos consola. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós vamos dar por início a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos estudar essa noite um tema fundamental dentro do Livro dos Espíritos e da própria doutrina espírita, uma das pedras basilares da doutrina, em que Kardec, na questão 166, 166, irá perguntar aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, então, como a alma que viveu no mundo, o espírito viveu no mundo, mas ele chegou ao término da sua existência ainda com algumas imperfeições, que é natural, né? É o que acontece com todos nós. A gente chega ao final da nossa vida material, da nossa vida corpórea, ainda com muitas imperfeições, para dizer o mínimo, né? E aí os espíritos vão responder: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, você vai viver, vai passar pela prova de uma nova existência. Mas aí Kardec, ele quer tirar o detalhe, né, da resposta, e vai abrir uma pergunta sequencial dizendo o seguinte: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, essa existência, na verdade, pela pergunta dele, ele falou: será que essa existência ela se dá no mundo espiritual? Ou seja, você passa por alguma forma de vida lá no próprio mundo espiritual, né? Ou seja, na sua transformação como espírito? E aí os espíritos vão responder: olha, depurando-se, melhorando lá no mundo espiritual, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova de uma nova vida corporal. Ou seja, que estão dizendo o seguinte: olha,
a transformação no mundo espiritual, ela é boa, ela é válida e ela acontece. Mas é necessária uma nova vida material. E Kardec ele continua. A alma passa então por muitas existências corporais, ou seja, no corpo material. A alma passa por muitas vidas aqui na matéria. E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. E aprofundando ainda mais, vamos dizer assim, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que devemos entender? Ou seja, Kardec está querendo colocar bem clara a resposta. Então o senhor está dizendo, vocês estão dizendo o seguinte, que a alma, depois da existência, depois da sua desencarnação, depois que ela deixa esse corpo material, ela volta e habita um novo corpo, né? É isso? Ou seja, o ser, ele se reencarna para uma nova vida? E os espíritos falam, evidentemente, sim, é isso mesmo. Acontece que esse ensinamento da reencarnação, do passar por novas existências, ele não é inaugurado aí nessa questão do Livro dos Espíritos, não é Allan Kardec que enuncia pela primeira vez o princípio da reencarnação. Na realidade, as filosofias mais antigas da humanidade já preceituam o processo da vida depois da vida física, da vida material, e também a reencarnação, a sucessão de vidas no mundo material. Isso começa dentro da nossa cultura, lá nos Vedas, que é um conjunto de livros da civilização hindu, que é estimado, como não se trata de registros escritos, mas de uma tradição oral, que só lá pelo ano 1000 a.C. é que foi ter os primeiros registros físicos, mas é estimado que esse conhecimento, que essa narrativa do escrito dos Vedas, ele tenha entre 2 a 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, um dos textos mais antigos da humanidade, de forma escrita. E num desses textos, dentro da cultura indiana, o texto do Bhagavad Gita, que há ali a narrativa de uma batalha que simboliza a batalha do ser humano contra si mesmo. Então nós vamos ver a figura de Krishna como sendo um representante da divindade, né? E Arjuna, que é o próprio ser humano na sua transformação. E Krishna como um orientador, vamos dizer assim, de Arjuna. E dentro do texto, né, Krishna vai ensinar a Arjuna o seguinte: assim como a alma experimenta a infância, a juventude, a velhice, sem se ver afetada pelas mutações desse corpo, assim também adquirirá outro corpo depois da morte. Em um sábio não há lugar para dúvidas quanto a isso. Ou seja, esse texto, nós estamos falando de um texto entre 2 e 4 mil anos antes de Cristo. E ele prossegue. O espírito é indestrutível e imperecível, penetra tudo. Ninguém pode destruir este ser imutável. Apesar do fim desses corpos, o espírito habita em todos eles, mas está além do tempo. O espírito é imortal e infinito. Então ele está enunciando que nós somos um espírito que habita um corpo.
Exatamente como a doutrina espírita diz, né? Nós somos um espírito que está habitando, que está se utilizando de um corpo físico momentaneamente. E ele continua, aprofundando ainda mais. Quando o homem reconhece o espírito não como não nascido, imperecível, imutável e indestrutível, como poderia esse homem matar ou ser morto? Ou seja, se eu sou um espírito que eu reconheço que eu sou imperecível, né, indestrutível, o espírito é indestrutível, então eu não posso morrer. O espírito não morre. Isso que ele está ensinando. Assim como um homem tira um traje velho e coloca outro novo, o espírito abandona seu corpo mortal para habitar outro novo corpo. Então, com muita clareza, ele está dizendo lá nessa tradição, e bem Emmanuel nos elucida sobre essa tradição hindu no livro A Caminho da Luz, que na verdade são espíritos já iluminados, exilados de capela, né? Então, são espíritos que já traziam em si o conhecimento da espiritualidade. Eles enunciam lá 3.000 anos, vamos dizer assim, que já existia a vida após a morte, a vida espiritual, e que nós estamos num ciclo sucessivo de vida e morte, no fim com o objetivo de melhoria, de crescimento do indivíduo. Dentro da própria civilização egípcia, também nós estamos falando da mesma época, de 2, 3, até 5.000 anos antes de Cristo, é bastante conhecido o julgamento de Osíris, né, dentro daquela tradição, dentro do conceito religioso deles. Nesse julgamento, cada um de nós, após a nossa morte, nós vamos para um tribunal, vamos colocar assim. Dentro desse tribunal, presidido por Osíris, né, Anubis irá pesar o coração de cada pessoa. Se o seu coração for mais pesado que a pena de Anat, ou seja, a deusa da justiça, nós vamos voltar para o mundo material e não podemos ascender ao mundo espiritual. Esse era o entendimento deles naquela época. E também, com muita clareza, vão dizer que nós estamos num processo sucessivo de nascimento, vida material, morte e renascimento até o progresso da criatura. Dentro da civilização grega, um pouco mais à frente, no tempo, nós vamos ver também que Sócrates, ele coloca também esse ensinamento da vida espiritual dentro do mito de um soldado que havia desfalecido, dado como morto no campo de batalha, e estava ali jogado no meio dos cadáveres. E 10 dias depois, quando eles estavam juntando os cadáveres para serem enterrados ou incinerados, ele já na pira para ser incinerado, ele volta, ele acorda, né? E ele narra, fala, olha, eu estive no mundo espiritual. Ele narra aquela experiência de quase morte, mostrando o lado espiritual. Então Sócrates, ele vai explicando ali aos seus discípulos todo esse princípio de justiça que rege o mundo espiritual, em que cada um recebe de acordo como que é. E Pitágoras, o grande filósofo grego também, narra o princípio da reencarnação. Então nós vemos que desde a mais remota antiguidade, o princípio da reencarnação está inserido dentro da nossa cultura. Não é surpresa para ninguém falar sobre a questão da reencarnação. Às vezes uma pessoa pode falar, eu não acredito, mas por uma questão de filiação religiosa, por ela ser fiel a um princípio religioso. Mas é um princípio, é um conhecimento que já está inerente na nossa cultura. Mas o que a doutrina espírita coloca de mais profundo nessa questão é que o processo da reencarnação, ele objetiva, primeiro, estabelecer um processo de justiça e crescimento de cada um de nós. Ou seja, a reencarnação é, no fundo, aquilo no julgamento de Osíris, é para a purificação dos nossos corações.
é para que a criatura, nesse processo de transformação, sofrimento, de vivência de uma vida de material que não é fácil, a vida material não é uma vida fácil, esse processo é um processo educativo de espírito, para o espírito. E o espírito vai, dentro desse ciclo de vida, morte, nova vida, ele vai mudando da matéria para o espírito. Ou seja, nós vamos, ao longo desse processo de vidas sucessivas, nós vamos nos espiritualizando. Espiritualizando é nosso coração está cada vez mais próximo ao coração de Deus. Como assim? Se nós analisarmos a nossa vida hoje, como Kardec colocou na questão, nós vamos encerrar a nossa vida ainda com muitas imperfeições. Mas basicamente as nossas imperfeições, elas são fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Ou seja, o nosso coração ainda é pesado, é duro. Por quê? Fruto do nosso egoísmo. E nós, dentro desse processo de vida, dentro do processo de passar por dificuldades na vida, passar por situações em que a vida vai cada vez nos experimentando, o nosso coração vai cada vez mais ficando mais leve. Nós vamos compreendendo o valor, vamos nos aproximando coração a coração dos outros seres humanos. Então nós vamos ver que se não existe o ideal, como diz Emmanuel, é que não houvesse no mundo pessoas necessitadas, pessoas que necessitassem da caridade alheia. Isso seria o ideal. Mas enquanto o egoísmo predominar em nós, haverá sempre aqueles que necessitam passar pela prova da privação. Ou seja, aquelas pessoas que, por não saberem lidar com a abundância, não saberem lidar com o dinheiro, com o recurso, elas precisam passar pela prova, pela circunstância da necessidade. Então, o ideal é que não haja necessidade. Mas o problema é que nós, na nossa grande maioria, ainda precisamos passar por aquela escola da necessidade. E assim nós vamos em todas as problemáticas do ser humano. O ideal é que a paz reinasse. O ideal é que todos gozássemos do melhor. Só que nós ainda não temos condições para isso. Por isso que as privações, as solidões, as necessidades, a doença ainda nos afligem. Por quê? Porque nós precisamos disso, é a necessidade da vida material. Então a reencarnação, a doutrina espírita nos coloca isso como um grande instrumento da justiça divina, não como processo punitivo, mas como processo de educação do espírito. E como diz, há uma passagem de Paulo em Coríntios, em que diz que se Cristo não houvera ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Se Jesus, Paulo está ensinando, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. A mesma coisa se diz da doutrina espírita, se não houver a reencarnação, vã é o princípio, é a doutrina espírita. Ela perde o seu fundamento, porque a doutrina espírita é a doutrina da justiça divina em seu mais alto grau, em que cada um é responsável, senhor de si, construtor do nosso próprio destino. E nos mostra que Deus não fecha oportunidade a ninguém. Aquela pessoa que passou por uma vida inteira de erros, a pessoa que desperdiçou totalmente a sua vida, de que maneira for, uma vida perdida, às vezes pelo crime, pela vida de vícios, ou o que seja, essa pessoa não está condenada eternamente. O que ela precisa, naturalmente, é se reeducar, colocar em si os verdadeiros sentimentos de espiritualidade. Este é o princípio da reencarnação.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. Ficou a nosso cargo aqui falar sobre Moisés. Moisés, que nós sabemos, um líder religioso extremamente importante, porque foi ele o responsável por receber a tábua dos 10 mandamentos, o decálogo do nosso Pai Celestial. Então, ele, como um líder religioso muito importante, é admirado no judaísmo, no cristianismo e até mesmo no islamismo. No judaísmo, por exemplo, ele é considerado como o líder mais importante, inclusive acima de Jesus, né? Jesus, um profeta, mas para os judeus, para o judaísmo, né, Moisés, então, tem um posto mais elevado. Tanto é que no judaísmo eles adotam o Pentateuco, os 5 livros, né, que foram estabelecidos por Moisés, né, como a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É interessante que os judeus, eles acreditam, né, no judaísmo, eles acreditam que Deus foi que escreveu com o dedo dele ali na tábua os 10 mandamentos. Então é interessante isso, né? Esses registros, né, estão contidos em Gênesis capítulo 21, 24, 35, 37 e 42, que é o que a gente vai falar agora sobre o patriarca dos hebreus, né? Porque, né, para a gente poder conhecer um pouco da história dos hebreus, de Moisés especificamente, é interessante, importante a gente voltar um pouco para saber a história, um pouco da história aí que aconteceu há quase 2000 anos antes de Cristo, né? Quando Abraão, patriarca dos hebreus, ele faz uma aliança com Deus, ou Deus faz uma aliança, um pacto com ele, né? Nesse momento, Deus sugere a ele uma terra prometida, né? E que teria muitos descendentes, mas detalhe, Sara, a esposa dele, era estéril, não podia ter filhos. Então Deus sugere que ele tenha filho com a sua serva Agar. E Agar, né, tem um filho chamado Ismael. Ismael é o mesmo que, registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o mesmo que Jesus, durante o descobrimento do Brasil, né, Jesus oferece uma bandeira branca que depois, né, aparece a inscrição Deus, Cristo e Caridade, entregando a Ismael, e determina a ele ser o governador, o anjo protetor do Brasil. Então, ali na descoberta pelos portugueses na terra de Santa Cruz, Jesus então desce com seus iluminados, e ali, numa cerimônia, Jesus então oferece para Ismael, essa condição de protetor do Brasil, do protetor dos destinos, né, do nosso país chamado Brasil. Interessante, né? Então é esse mesmo Ismael, né, que hoje
digamos assim, administra, né, os destinos do nosso país. Então, Abrão teve Isaque e Ismael. Isaque, então, Abraão colocou Isaque como primogênito, né? Isaque, então, com Rebeca, né, tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, né? Jacó passa a se chamar Israel por determinação de Deus, né? E Jacó, com 4 mulheres, tem 12 filhos, né, que formaram as 12 tribos de Israel, que então culminou aí com todas essas famílias judaicas ortodoxas, né, que tiveram então a origem nessas 12 tribos, né? Inclusive Moisés vem dessa tribo de Jacó, tem a descendência dessa tribo de Jacó. E entre esses 12, né, da tribo de Jacó, tinha um que chamava José, e a gente já conhece um pouco da história dele, né, que ele foi vendido então para uma caravana que estava passando ali, né, em função do ciúme lá dos irmãos, né, de José, né, ficaram com inveja dele, porque eram protegidos do pai, né, de Jacó. E aí então ele é vendido e vai com essa caravana para o Egito. Lá, né, ocorre um incidente lá que, né, maldosamente envolve o nome dele. Ele então vai preso e na prisão ele, né, começa a revelar seus dons, né, que ele decifrava sonhos. E o faraó, sabendo disso, estava com problema com alguns sonhos lá, mandou chamar José. E José então decifra o sonho do faraó. A gente sabe lá daquele episódio, né, das 7 vacas magras que se alimentam de 7 vacas gordas. E então José decifra dizendo que o Egito, a região, ia passar por muita fartura durante 7 anos, né, muita fartura de alimentos, mas passaria também depois por 7 anos. Essas vacas magras, né, que comeram as vacas gordas, representavam então as vacas magras representavam 7 anos de sofrimento por causa de uma grande seca, né, que ia surgir na região, né, e que iria evidentemente ocasionar muito desespero, muita morte, porque ia faltar alimento. Mas aí então o faraó oferece a José a condição de vice-rei, de administrar, né, os grandes celeiros, e José passou a armazenar uma quantidade muito grande de alimentos, né, para fazer frente a esses 7 anos que viriam de seca. Então, 7 anos, né, de muita fartura, o que realmente aconteceu. Depois 7 anos de falta de alimento, mas eles já tinham uma provisão enorme de alimentos e conseguiu sustentar, né, conseguiu alimentar essa grande população do Egito na época. Mas muitos, né, fora ali do Egito, tiveram muita necessidade, né, muita fome, desespero em relação à questão de alimento, e muitos hebreus migraram para o Egito. E uma dessas famílias, né, a família de Jacó, né, de Abraão, de Jacó, todo esse povo, né, então migrou para tentar buscar, comprar, adquirir os alimentos no Egito. Foi quando José, então,
acolheu a sua família, né? O rei, o faraó, então permitiu que todos os parentes, né, os pais, o avô, a avó, todos pudessem então ter esse abrigo no Egito. Então José passou a dar essa assistência, né? Mas essa família, né, numerosa de hebreus que foram se incorporando junto ali ao Egito, né, foi então sendo absorvido pelo faraó, foi crescendo demais. E foi José, seus irmãos, seus parentes, todos foram morrendo. E aí surgiu um novo rei, um novo faraó. Esse novo faraó, então, preocupado com o crescimento vertiginoso da população dos hebreus, né, passou a escravizar os hebreus. Né? Inclusive eles ficaram por 400 anos aí no Egito, e grande parte desse tempo ficaram como escravos, né, nos trabalhos de construção e colheita de cereais. Então, nesse período, eles foram perdendo essa cultura, né, hebraica, né? Foram gradativamente assimilando as crenças, né, politeístas ali dos egípcios, né? E o tempo foi passando, o faraó preocupado, ele então resolve criar uma lei lá que determinou que se lançasse ao rio Nilo todos os filhos de hebreus recém-nascidos, né? E nesse período, né, nasce Moisés. Então, uma das mães israelitas, né, da linhagem de Jacó, né, de Israel, teve um filho, né, então chamado Moisés, e essa mãe escondeu Moisés por 3 meses. Quando não dava mais, a mãe vai, né, num cesto, acomoda Moisés e solta, libera ele no rio, nas margens do rio ali, foi passando pelos canaviais. E a irmã, a filha do faraó, percebe aquela movimentação daquela cesta e vê lá dentro uma criança, Moisés, e adota essa criança. Adota Moisés, então vai crescendo, né, com muita saúde, vigor, inteligência, adquirindo muitos conhecimentos, né, inclusive científicos, né, uma educação primorosa. Então, como se fosse o neto ali, digamos assim, do faraó, né, como se fosse o filho da filha do faraó. Então a gente vê que ele teve toda a assistência possível. Mas quando chegou nos 40 anos, ele completou 40 anos, teve um problema lá, quando ele foi visitar o pessoal da sua raça, os hebreus. Ele então ele percebeu ali uma humilhação, né, uma briga, uma agressão de um egípcio no hebreu. E aí ele tomou partido, foi, né, separar, tentar, né, e bateu nesse egípcio e acabou matando ele. E aí o faraó fica sabendo, né, e já sabendo que ele era um hebreu, né, os egípcios muito preocupados com a linhagem deles. Então o faraó resolve decretar a pena de morte. Ele nesse momento ele foge, né? Ele foge para a região de Mídian, né? E fica lá, passa um bom tempo, casa com Zípora, né, que é a filha de um sacerdote chamado Jethro. Então ele teve com Zípora 2 filhos, né?
Ele ficou 40 anos nesse deserto, né? E quando ele completou 80 anos, ele então recebe uma mensagem de um espírito de luz, né? Que ele considerava, né, um espírito muito iluminado, que chega para ele, né? E propõe, né, para ele que ele libertasse os hebreus do jugo do faraó, né? Libertasse os hebreus do povo dos egípcios, né? E aí ele fez essa determinação para Moisés, e Moisés, já muito preocupado, refletindo aí durante muitos e muitos anos com relação à situação dos seus irmãos hebreus, né? Então o espírito de luz então pede para ele libertar os hebreus do Egito. E aí então ele une com o irmão dele, Arão, né? E Deus concede todos os poderes para que ele pudesse resgatar os hebreus aí das garras do faraó. Então ele recebe aí, evidentemente, uma fortíssima resistência do faraó em relação a isso, né? Então houve uma negação, o faraó não aceitou, né? E aí Deus envia, né, de tempos em tempos, foram enviando pragas, 10 pragas, né, que foram minando as forças do faraó, né? Minando as forças do faraó, e até que no último dessas pragas, né, a última praga, né, ela causou uma dor grande, né, nas famílias, né, no faraó, né, porque essa última praga, né, seria a morte de todos os primogênitos do Egito. E aí atingiu o filho do faraó. E aí ele não suportou, resolveu então libertar os hebreus da escravidão do Egito. E aí então Moisés retira todos esses egípcios, um número muito grande. Há controvérsias dessa quantidade, então é preferível nem dizer, né? Então, mas uma quantidade muito grande que deixou o Egito, mas ali no momento de atravessar o Mar Vermelho, os soldados chegam para resgatar os hebreus, porque o faraó tinha arrependido da decisão dele de libertar os hebreus, então resolve mandar seus soldados. E aí então aquela cena, né, do cajado de Moisés, que abre, né, uma passagem no mar, né, para o deserto ali do Monte Sinai. Então eles passam em segurança, e depois, quando todos passam, fecha, e nesse fechar das águas lá do caminho, e morrem muitos soldados egípcios. Então a gente sabe desses 40 anos, né, no deserto de Sinai, nesse período, inclusive, ele recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos, e eles peregrinaram por muitos anos. E aí então, além dos 10 mandamentos, a lei de Deus, ele cria, né, uma lei civil disciplinar, e dá um teor, um sentido, que foi Deus que criou essa lei, né? Mas isso para que ele pudesse dominar esse povo, né, hebreu, esse povo israelita que ficou
né, ficou muito bruto, né, por ficarem escravos durante muitos anos, né? Então é um povo terrível, rigoroso, indisciplinado, né? Turbulento, né? Um povo muito turbulento, indisciplinado. E aí Moisés teve que agir com rigor e dar esse caráter divino para a lei civil dele. Então, peregrinaram aí durante esses 40 anos, e quando chegaram na terra prometida, Canaã, que hoje é Israel, essa terra prometida de Israel, na época, correspondia ao território de Israel, a faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano e partes da Jordânia e da Síria. Então, a gente vê que é uma parte muito grande, né, que hoje já está bem separado aí, Síria, Jordânia, Líbano, faixa de Gaza, né? A gente está vendo esse conflito que está tendo lá, essa guerra, né, entre Israel e a Palestina, né, através do Hamas, né, uma organização aí de resistência contra Israel, então provocando muitas mortes ali na região, né? Então a gente sabe que com o tempo, né, os hebreus se dispersaram pelo mundo, né, em função das guerras. Os romanos, né, Roma invadiu e destruiu grande parte de Israel, e nesse momento muitos hebreus, né, se evadiram, tiveram que sair de Israel, e eles se espalharam pelo mundo. E aí depois teve a morte dos 6 milhões de judeus ali durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler determinou então a morte de 6 milhões de judeus, né? Então as autoridades, né, os governantes da época ficaram muito comovidos em relação a essa situação, desse holocausto, desse genocídio, e resolveram então recriar, né, criar uma região para que todos esses hebreus espalhados pelo planeta pudessem voltar para essa terra, né, que hoje é Israel. Mas essa terra, né, ela foi dividida na Palestina, né, e Israel ficou com 53% da Palestina na época, e a Palestina ficou com uma parte menor, não aceitando essa divisão até hoje, né? Palestinos e todos os árabes da região são contra Israel. Então a gente vê esses conflitos que tem permanentemente aí entre Hamas, Hezbollah contra Israel, que se tornou uma potência, inclusive uma potência bélica, né? Então a hegemonia bélica deles é muito grande. Então a gente vê esses conflitos que acontecem, que já vêm de muitos séculos, milênios, não é? Porque realmente é complicado. Mas, então, esses 40 anos peregrinaram, né, recebe o decálogo, cria uma lei, Moisés cria uma lei civil, né? Esses 40 anos foi para buscar trabalhar, né, buscar refazer essa cultura, né, de Deus único, né, que surgiu lá há 1800 anos antes de Cristo, lá com Abraão, né? Então ele teve que trabalhar né, trazendo recebendo os 10 mandamentos e criando uma lei civil. Mas nesses 40 anos que passaram, foram morrendo todos aqueles, né, que peregrinaram, né? Todos os velhos foram morrendo e ficaram os filhos. E quem adentrou a terra prometida, né,
Israel foram os filhos, né? Todos eles abaixo de 20 anos. Então, ocorreu dessa forma. Então a gente vê aqui a importância de Moisés, do Decálogo, do Pentateuco, né, dos livros, né, da história, mas como grande líder, profeta, ele foi o responsável para nos trazer o Decálogo. O Decálogo, né, os 10 mandamentos, né, a lei de, então aqui fala, né, no Evangelho, que a lei de Moisés é composta por 2 partes distintas, né, como a gente falou, a lei de Deus, recebida por Moisés no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então a lei de Deus, ela está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Então esse é o primeiro mandamento. O segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Terceiro, lembra-te de santificar o dia do sábado. O quarto, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5, não matarás. 6, não cometerás adultério. 7, não roubarás. 8, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9, não desejarás a mulher do próximo. 10, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então esses são os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Mas nós sabemos que Jesus, ele, nesses 10 mandamentos, ele resumiu, ele fez uma síntese dos 10 mandamentos, né, propondo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? E com relação à lei civil, Jesus fez uma série de mudanças, evidentemente, né? A gente sabe que quando Moisés criou aquela condição olho por olho, dente por dente, naquele momento era muito importante, né? Porque o cara, ele quebrava um dente ali de um filho dele, né? Ou a pessoa, digamos assim, prejudicada, né? Ela matava o filho, o pai, a família toda e tal. Então, essa lei, na época, ela foi importante, né? Porque nessa época, quando o cara roubava, ia ali, pegava, matava um boi do seu vizinho, o vizinho queimava, matava todos os bois, a família, todo mundo. Então, essa lei, naquele momento, ela foi muito importante. Mas a gente sabe, né, que os ensinamentos, né, oriundos do Pai Celestial, através dos Espíritos, através dos profetas, dos mensageiros, né, que vêm ao nosso socorro, esses conhecimentos, né, essas revelações, elas vão acontecendo pouco a pouco. Nós não teríamos condições de assimilar todos esses ensinamentos, né, de uma só vez. A gente ficava maluco, né? Nós ficaríamos malucos em relação a essa situação. Então,
no olho por olho, dente por dente, Deus propôs amar os vossos inimigos. Olha só que interessante. Então, muitas coisas que no passado eram importantes, elas vão modificando, nós vamos melhorando a nossa moral, os nossos conhecimentos, né? Vamos adquirindo sabedoria. Imagina, né, antigamente, imagina hoje o tanto de conhecimentos acumulados. Então, as coisas vão acontecendo devagar, né? Primeiro, Moisés, né, na revelação dos 10 mandamentos, né, foi a primeira revelação importante. Depois Jesus, e depois a doutrina espírita, trazendo essa face importante da reencarnação, da imortalidade, né, da pluralidade dos mundos habitados, né, uma sequência de ensinamentos e conhecimentos, de aperfeiçoamento e aprimoramento, mais gradativamente. É assim, planejadamente, que Deus, Jesus, os espíritos superiores trabalham para provocar, para promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então fica aí a mensagem e agradeço a oportunidade. Peço a Deus que abençoe a todos nós. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo
e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento, e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.